a gente, na verdade, teve uma decisão ontem, não foi ontem, esse tema já vem sendo discutido desde dezembro do ano passado, e a decisão da CVM no caso do fundo Maxi Renda, que é o fundo MXRF, que impacta, né, principalmente o assunto de distribuição de rendimentos. Né? Então, assim, o que a gente viu ontem, inclusive o fato relevante foi emitido depois do mercado, às 20 horas, mais ou menos, né? E aí vários de meus colegas também abriram lives, montaram grupos de estudo para entender os impactos, né, disso. E, mais uma vez, acho que assim, a gente teve ano passado a discussão, que era a discussão sobre a tributação. O IFIX chegou hoje a cair, né, algo em torno de 1%, o fundo, o MXRF caiu também, como você bem disse, quase 3%, 4%, mas ele já está devolvendo bem, né? Mas basicamente falando da decisão, né, a decisão ela acaba dando insegurança no curto prazo, né? Ela é uma decisão que a gente vale ressaltar que ela é específica hoje do MXRF, cabe recurso ainda, né? Provavelmente o administrador BTG vai entrar com recurso. Há um entendimento muito plural, e eu acho que a gente está bem tranquilo quanto a isso, de que é quase beira o absurdo, né? Se você começar a derivar para outros, o MXRF é um fundo de papel, né? Um fundo de recebíveis imobiliários, mas se você começa a derivar para outros tipos de investimento imobiliário, os fundos de tijolo, a gente acaba vendo o quão absurdo é. Né? Mas basicamente, o que aconteceu, né? Ontem saiu, né, esse fato relevante, e, bom, primeiramente, acho que vale a pena ressaltar que foi uma decisão não unânime, né? Então, isso é uma coisa importante também, dizendo que os fundos imobiliários, né, no caso do MXRF, ele não poderia, assim como você colocou, distribuir mais do que o lucro caixa dele, né? O que acontece, né? Os fundos imobiliários eles foram criados lá em 93 pela Lei 8.608, né? E essa lei ela tem um dispositivo que determina a distribuição, né? E aí o que ele chama, que é realmente o tema da discussão, e essa não é uma discussão nova, uma discussão antiga, que ela determina que os fundos imobiliários devem distribuir 95% no mínimo, né, do seu lucro caixa semestralmente. E aí entra esse conceito de lucro caixa, né? O lucro caixa, se você olhar na literatura brasileira de contabilidade, ele não é isso foi importado, né, porque os fundos imobiliários foram criados baseados nos REITs americanos, né, e que seria mais próximo desse lucro caixa é o FFO, tá? E que na literatura brasileira ele que não existe, né? Ele fica ali meio que no limbo, e os fundos operaram de certa maneira do jeito que o MXRF fazia e como outros fundos fazem, né? Então, com essa decisão da CVM, ela meio que muda a referência do que o fundo tem que apurar, né? Qual que é o resultado que ele tem que apurar para distribuir, né? Então, basicamente, ela entende agora, né, no caso do MXRF, e qual que é o impacto do MXRF. O MXRF, para quem não sabe, é o fundo que tem maior número de cotistas na indústria, né? A gente está falando ali uma indústria de 1,5 milhão, 33% da indústria, em teoria, aí, fazendo essa conta, tem esse fundo, né, vamos dizer assim. Então, são 500 mil cotistas, né, 500 mil de cotistas. Então, é relevante, acaba sendo relevante. Então, a CVM, nessa decisão, entende que agora o fundo, para apurar seu lucro, para pagar o rendimento, esse valor não pode ser superior ao lucro contábil, né? Antes a referência, então, seria o lucro caixa, né? E quando ele passa a distribuir um valor maior do lucro contábil dele, ele até pode fazer, mas ele tem que tratar como uma amortização. E aí, obviamente, isso evidentemente vai impactar a maneira como os fundos imobiliários distribuem seus resultados, e ela também cria precedentes, né? Que é o que a gente está vendo hoje. Eu acho que foi criado assim um mal-estar desnecessário. A gente ainda está falando de um fundo, mas é o maior fundo da indústria, como eu coloquei, ainda cabe recurso, e quando a gente começa a derivar isso para outros fundos, acaba ficando um pouco na matemática que a gente chama do absurdo, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, isso a gente viu, impactou, o resultado do IFIX ele já está devolvendo um pouco, né? Isso também viabiliza outras teses, por exemplo, de investimento imobiliário, né?
assim, a grosso modo, para o ouvinte entender, né, a gente derivando isso, né, obviamente, o XRF não é um fundo de tijolo, mas eu até peguei um exemplo que um colega meu, o Rodrigo Medeiros, deu ontem numa live dele, que foi o exemplo de um fundo de tijolos, né? Então, você tem lá um fundo de tijolo, que tem prédios, enfim, comerciais, etc., e ele apura essa receita com base nos aluguéis, né? Então, ele pega, vamos supor assim, um exemplo, ele tem uma receita de 1.200.000 no ano de aluguéis, as despesas do ano são de 200 mil, né? Eu só fiz a base anual para simplificar. O lucro caixa dele seria 1.200.000 menos 200 mil, e ele teria 1 milhão de reais, e aí ele deveria, no mínimo, por lei, né, distribuir 95% desse lucro, que esse, vamos dizer assim, é o lucro caixa lá, o FFO dele, né? E aí a CVM vem e fala, olha, no caso de MXRF, não é bem assim, você tem que olhar aqui, é o lucro caixa. Então, para um fundo imobiliário de tijolo, né, o exemplo torna meio um absurdo, porque esse lucro contábil, ele contém também a reavaliação do patrimônio, né? A reavaliação do patrimônio do imóvel. Então, vamos supor que esse fundo que eu dei o exemplo de R$ 1.200.000 de receita de aluguel, R$ 200 mil de custo, ele tem um patrimônio hoje avaliado em 10 milhões em prédios, lá em lajes corporativas. E vamos supor que ele tenha uma reavaliação negativa. 1 milhão a menos vale. Quando você vai olhar, você joga isso no lucro contábil. Então você vai ter esse 1 milhão de lucro caixa, né? 1.200.000 menos 200 mil, menos 1 milhão de reavaliação negativa. E aí você tem zero lucro. Então, você não vai poder distribuir o lucro. Né? Aí a CVM fala mais, não, mas você pode. Só que você não vai poder distribuir rendimento. Você vai ter que distribuir, você pode amortizar, falar que é uma amortização. Beleza. Só que isso também impacta o cotista. Afinal, se ele tem uma reavaliação negativa, ele amortiza, acaba afetando quando o cotista for vender esse ativo, porque ele tem que diminuir o preço médio dele, grosso modo, e ele vai ter mais custos tributários na frente. Né? E o pior, né? Acho que o exemplo mais absurdo é quando o fundo tem avaliação positiva, né? Num cenário onde o mercado imobiliário está em expansão, enfim. E aí você tem, sei lá, ele tem uma reavaliação de R$ 1 milhão nesse imóvel, ele joga isso no lucro contábil, e aí quando ele vai fazer a apuração, ele necessariamente, por lei, né? Pela lei, distribui 95% do lucro caixa. No caso, ele agora mudou a referência, o lucro contábil, para ele é o lucro caixa. E aí que ele vai ter que distribuir dinheiro e você concorda comigo que, assim, a reavaliação patrimonial do fundo, ela não necessariamente, ela não tem efeito caixa. Então ele vai ter que distribuir algo que ele não tem, né? Então, assim, chega nesse absurdo. Então, assim, por essas e outras, né, a gente, enfim, chega à conclusão de que foi algo um pouco exagerado, foi uma decisão que meio que inviabiliza, né? Pensando, imagina você ter um imóvel mesmo na física, enfim, e você aluga, né? E tem uma reavaliação, e essa reavaliação é negativa, e o inquilino vai reter, você não pode receber o aluguel, né? É quase mais ou menos a coisa, assim. É quase mais ou menos isso. Então, assim, é uma coisa que meio que inviabiliza. Eu acho que a gente tem ainda muita informação para receber, para atualizar vocês. Eu tenho muito conforto. Acho que hoje foi, em algum momento, já está devolvendo um dia de oportunidade, né? Infelizmente. Mas eu acho que a CVM errou um pouco a mão, né? E acho que as pessoas da CVM são competentes, elas nunca iriam querer afetar o mercado, infelizmente afetaram, e eu acho que elas vão provavelmente colegiadamente falar, no colegiado, e trazer uma solução positiva, porque a CVM vai ver o impacto que ela vai causar, né? Ela está falando só da MXRF, mas isso pode, obviamente, criar um precedente, e aí cria uma segurança de curto prazo. Eu não acho que isso deve prosperar para todos os fundos, principalmente tijolo. Por exemplo, se você também olhar fundos de fundos, isso daí vai provavelmente liquida fundos de fundos, porque fundos de fundos têm prejuízo também acumulados e tal. Então, isso acaba com uma indústria, né? E essa é uma indústria que saiu lá em 2014, 2013, de 80 mil cotistas para 1,5 milhão. E hoje, a maior parte dos cotistas de fundos imobiliários são pessoas que estão planejando aposentar, uma renda e querem receber os rendimentos, então você acaba anulando, né? Então eu acho que a CVM, como tem pessoas muito capacitadas lá, vai rever isso, vai ter que explicar.
E provavelmente isso não vai prosperar. Eu acho que não criou, infelizmente, essa insegurança de curto prazo, algo que beirou absurdo se a gente começar a derivar.